A palavra e com amor vamos ao texto sagrado. Com muita alegria vamos continuar no capítulo 1 de João. Há muita riqueza, há muita pepita de ouro no livro de João, e tem alguns capítulos que a gente vai se demorar por mais de uma doutrina, tá? Nós vamos agora para o capítulo 1. Vamos falar sobre a voz que abriu o caminho, sobre dentre os nascidos de mulher, o maior deles, João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós vamos ler 10 versículos, do capítulo 1, versículo 19, até o versículo de número 21. É o texto que nós faremos menção nessa noite. E eu queria que nós fizéssemos uma leitura alternada, por favor. Eu começarei a leitura. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe, e disse-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Este é aquele de quem que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Todos, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai bendito, nós cremos que Tu és o Cordeiro, porque o nosso pecado já foi removido de sobre os nossos ombros. Cordeiro de Deus, Cordeiro de vida, substituto, nós Te celebramos, nós Te adoramos e Te bendizemos. Que a Tua palavra seja clara aos nossos corações e traga renovo à nossa alma nessa noite, em o nome de Jesus. Podeis sentar. João Batista está agora sendo interrogado. Ele tem 6 meses de diferença em idade do Mestre Jesus. Eles são da mesma família, estão próximos, mas a vida de João Batista é diferente da vida do Mestre, bem diferente. E esse João Batista começa a pregar o Evangelho de forma distinta. Ele é considerado pelos estudiosos como a dobradiça dos 2 testamentos. João é o último dos profetas. Não existe mais a figura profética daquele que é levantado por Deus com a unção especial para denunciar os problemas do povo. Não existe a partir de João a figura do profetismo como havia no Antigo Testamento.
O que existe é a figura do dom profético na igreja. E o dom de profecia é o dom da exposição, do ensino, da pregação ou do aconselhamento da Escritura Sagrada. Então essa ideia de um profeta que recebeu um chamado especial só existiu até João. Deus chamou homens de forma específica. E por mais que esses homens tentassem fugir desse chamado, eles não seriam felizes. Deus não obrigou ninguém a fazer determinada coisa. Mas quando Deus te chama para fazer algo, você só será plenamente feliz se você fizer. E existem alguns homens e mulheres na Escritura que foram chamadas e chamados para uma obra específica. Entendam, Deus não elege ninguém para a salvação. A salvação é para todos aqueles que se renderem ao Mestre Jesus. Mas Deus elege na história da igreja, na história de Israel, homens e mulheres para a missão, para o trabalho. Deus chamou Jeremias e disse: Jeremias, você vai ser profeta. Senhor, mas eu não quero. Só tem um problema, Jeremias: antes de você nascer, eu já tinha te entregado às nações para tu seres profeta. Aí quando ele ficou jovem, ele quis casar. Ele disse: Senhor, eu queria casar. Jeremias, só tem uma notícia para te dar: não vai dar, filho. Você não pode casar. O negócio atribulado, né? Aí ele disse: eu não quero saber de ser profeta. Aí Deus faz uma pergunta para Jeremias, que é uma das mais bonitas da Bíblia. Deus diz assim: Jeremias, tu está cansado correndo com os que vão a cavalo, quando eu te chamei para correr com os que vão a pé. Isso é lindo demais. Jeremias, tu está cansado correndo com os que vão a pé, quando eu te chamei para correr com os que vão a cavalo. Eu troquei. O que é que Deus está dizendo? Jeremias, você está cansado e você só começou a caminhada, camarada. Eu te chamei para um cavalo partir e você passar do cavalo. Eu nem comecei ainda a obra na sua vida, você já está querendo desistir. Então levante a cabeça e continue. E aí Deus foi levantando Jeremias, Deus foi levantando Ezequiel, Deus foi levantando Isaías, Deus foi levantando Natã, Deus foi levantando Débora, Deus foi levantando Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque. Mas isso acontecia a conta-gotas. Deus derramava sobre uma unção especial, esse se levantava como profeta, profetizava ao povo. Mas no dia que aquele camarada não quisesse profetizar, ninguém ouvia a voz de Deus, porque era como conta-gotas. Quando o Cristo de Deus inaugura a nova aliança, Jesus jogou o conta-gotas fora. Aí ele disse: agora são rios de águas vivas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Você vai ser idoso, mas vai continuar sonhando. Bendito seja o nome de Jesus, porque agora todos somos sacerdotes de Cristo. A doutrina do sacerdócio universal é uma doutrina bíblica. Todos nós somos profetas de Deus. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Então você não precisa mais recorrer a um santo homem para que ele ore pela sua filha. Você pode estender as mãos sobre a sua filha e dizer: eu abençoo a vida da minha filha, eu rogo a cura sobre a vida da minha filha, e eu rogo a providência de Deus sobre a minha casa. E você tem a exata autoridade que qualquer outro membro dessa igreja terá, nem mais nem menos. Amém, irmãos? Amém. Então até João Batista haviam pessoas específicas. Depois de João Batista, todos estão incluídos no projeto. Até João Batista havia a ideia de pessoas especiais. É por isso que eu tenho um problema sério quando eu escuto as pessoas dizendo assim: meu filho é cantor, ele é levita. Minha filha é cantora, ela é levita. Não tem mais negócio de levita não, por favor. Porque os levitas eram especiais. Os levitas eram escolhidos, e eles, para vocês terem ideia,
sequer produziam. Tudo aquilo que as outras 11 tribos produziam, elas entregavam aos levitas. Hoje não tem mais esse negócio de levita, não. Porque tem gente aqui que não sabe cantar nada, é igual a mim, canta desanimado, mas sabe fazer outra coisa. Amém, irmãos? Tem gente que não sabe pregar, mas sabe fazer outra coisa. Quinta-feira eu saí daqui do culto, ganhei 6 docinhos de uma irmã. Meu irmão. É mistério, viu, Márcio? Pense num negócio tremendo. Irmão, trabalhando 10 anos eu não fazia um negócio gostoso daquele. E a irmã fez. Docinho para a glória de Deus. Tem coisa melhor do que deixar o coração do pastor alegre? Né? Fui para casa comendo um docinho, morto e feliz, glorificando a Jesus. Então Deus nos chama na sua especificidade, mas não existe mais essa ideia de que fulano é profeta. Cuidado, não toca nele não, não toca nela não, né? Porque é profeta de Deus, a gente tem que ter cuidado com isso. E aí uma comissão de judeus, eu estou contextualizando, os irmãos vão entender, lá na frente os irmãos vão entender. Uma comissão de judeus se aproxima de João Batista, vai até o deserto e diz: João, nós temos aqui algumas perguntas para te fazer. A primeira pergunta que a gente quer te fazer é: quem és tu, homem? Tu és o Cristo? E João diz: não, eu não sou o Cristo. Tu és o Elias profetizado por Malaquias? Não, eu não sou Elias. Eu posso vir no espírito de Elias, mas eu não sou Elias. Tu és o profeta profetizado por Moisés? Não, eu não sou o profeta profetizado por Moisés. E quem tu és, João? Aí João diz assim: eu sou uma voz, apenas uma voz. Eu sou aquele que abre o caminho. Você sabe o que acontecia na antiguidade? Na antiguidade, quando um rei ia visitar outro rei, não haviam as estradas que nós temos hoje, que Roma inicia a abertura das estradas, mas não havia isso. Aí ele mandava os percussores, que iam à frente, abrindo o caminho. E aí essas pessoas iam abrindo caminho, às vezes na mata virgem, para que vindo o rei pudesse encontrar a estrada plainada, preparada, para que o rei não sofresse dano na viagem. E aí você, entendendo esse contexto, você vai entender o porquê que João Batista disse: o machado está posto na raiz das árvores. É porque aquele que abria caminho tinha que cortar árvores. Você vai entender porque que o profeta Isaías lá no 40, ele vai dizer que os montes serão plainados. É porque era a missão dessa comissão abrir o espaço, abrir o caminho. E quando João Batista diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta de Moisés, ele está dizendo: eu tenho uma missão, e a missão é abrir o caminho. Mas João era estranho, porque como é que você está abrindo caminho se quem abre caminho vem derribando árvores, vem derribando montes, plainando montes? E aí João diz: o instrumento que eu vou usar é a voz, é a palavra. E a palavra de Deus dos meus lábios vai retirar alguns montes, vai derribar alguns outeiros, vai nivelar algumas coisas e vai destruir algumas árvores que se levantaram entre o homem e Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João está dizendo: o caminho que eu vim abrir não é um caminho físico em meio à mata. O caminho que eu vim abrir foi um caminho de alma. Porque quando o ser humano se arrepende, o machado é posto na raiz das árvores. A árvore que dividia o ser humano do seu Deus cai, e o rei tem acesso ao coração. E quando o rei chega no coração, a festa começa naquele lugar. O reino se estabelece naquele lugar. João Batista, com uma palavra, está abrindo caminhos. Abrindo caminhos. Não há outra forma de você abrir caminhos para a passagem do rei, senão por meio da palavra.
Eu vim para o culto triste, angustiado, triste, angustiada, mas estou voltando restaurada. É porque a árvore foi removida. E agora você está vendo a face do Rei. Você ainda não está morando com o Rei, mas você está vendo que Ele vem ao teu encontro. E a alegria já começa quando a gente sabe que o Rei vem. A alegria já começa quando nós recebemos a notícia que o Rei está chegando. Amém, irmãos? E é no culto que a gente recebe essa notícia. A gente começa a entender alguns termos do Novo Testamento quando a gente contextualiza. Você vai entender, por exemplo, por que Mateus disse: depois de João Batista, o reino de Deus é tomado por força. Depois de João Batista, quem quiser entrar no reino dos céus, tem que ser por meio do esforço, da força. Porque não adianta você organizar o caminho e descansar na espera. A árvore cresce, a chuva faz com que a estrada fique intransitável. E às vezes nós estamos na igreja vivendo a experiência do Evangelho, mas o caminho que foi aberto está repleto de matos, descuidado, lama, muita coisa impedindo o Rei de chegar. Por isso que nós precisamos da Escritura Sagrada, porque é exatamente a palavra de Deus que reorganiza a nossa história. É exatamente a palavra de Deus que, como um machado, vai podando e retirando aquilo que não agrada ao Senhor, e dando acesso livre à bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí, quando o Rei chega, você não tem dúvida. A comissão chegou e disse: és tu o Cristo? Porque eles ainda não tinham recebido o Rei. A Bíblia diz que tinham 2 discípulos com João, e quando João disse: eis o Cordeiro, os discípulos saíram correndo. Quem está com o caminho pronto e recebe o Rei não tem dúvidas. Tem muita gente se confundindo com João Batista, sem saber a beleza do que João Batista disse. Ele disse: Jesus está entre vós, mas não sou eu. Olha que coisa linda. Você sabe por que Jesus, o Cristo, não é João Batista? Porque João Batista, irmãos, ele foi nascido da união corporal entre um homem e uma mulher. Jesus foi concebido perfeito, sem pecados. João Batista se alimentava de gafanhotos. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. João Batista se vestia de peles de camelo. Jesus era vestido de glória, de eternidade em eternidade. João Batista teve o ministério mais rápido da história, durou só 6 meses. O ministério de Jesus é eterno, porque em Apocalipse capítulo 13 diz que o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Ele não é João Batista, ele não é comparável a nenhuma outra criatura, ele não é comparável a nenhum outro homem, ele não é comparável a nenhum outro Deus, porque ele é único, ele é absoluto, ele é Senhor de todas as coisas, o inigualável Jesus, o Rei dessa igreja, o Mestre dessa igreja. Nós não podemos confundir, nós temos que ter plena convicção de quem é Jesus. E aí eles disseram: mas diga-nos, João, quem é ele? A Bíblia diz: no dia posterior, estando João no mesmo lugar, viu Jesus. E quando ele viu Jesus, a Escritura diz que ele viu repousar sobre ele, como forma de pássaro, o Espírito Santo. E esse era o sinal. E quando ele viu repousar sobre Jesus, como forma de pássaro, o Espírito Santo,
Ele olha para Jesus e diz assim: vocês estão querendo saber quem é ele? Está ali, ó. Está ali ele. Onde? Eis o Cordeiro de Deus. Eu fico imaginando essa figura na cabeça dos líderes religiosos, porque Jesus profeticamente seria o leão de Judá, e a figura que João Batista usa é a figura de um cordeiro. A figura de um cordeiro no imaginário de Israel é a figura da fragilidade. A figura de um cordeiro é a figura de alguém que não tem decisão própria, porque o cordeiro ele é silencioso até no momento da tosquia. A figura de um cordeiro no imaginário de Israel é a figura de um animal extremamente dócil, tão dócil que quando o Apocalipse usa a expressão ira do cordeiro, os judeus riem, porque um cordeiro nunca se ira. Só o livro de Apocalipse registra por mais de 30 vezes que Jesus é cordeiro. Jesus é o cordeiro que no Éden foi imolado para vestir Adão e Eva. Jesus é o cordeiro que no Moriá substituiu Isaac. Jesus é o cordeiro que no Êxodo alimentou a família e protegeu Israel do espírito da morte. Jesus é o cordeiro que em Isaías 53 silenciou perante as dores atrozes da morte. Jesus é o cordeiro que tomou da mão do anjo o livro. E quando ele toma da mão do anjo o livro, ele abre os 7 selos, porque ele foi achado digno de abrir os seus 7 selos. Mas não era melhor um leão, João? Não, você não está entendendo nada. A era do leão é depois. Agora é a era do cordeiro. Porque você tem que fazer parte do reino que é inusitado. Irmãos, não tem nada mais inusitado que o reino de Deus. Um reino onde o forte é o fraco, o rico é o pobre, o grande é o que chora, o sábio é o que se faz criança, o inteligente é o que perdoa, o poderoso é o que fica em silêncio. Isso é um reino estranho desse mundo. O gigante é o cordeiro, o forte é o menino com 5 pedras lisas. É um reino estranho. Você dá de comer e alimentar com um banquete quase 5.000, fora mulheres e crianças, com o lanche de uma criança, só no reino de Deus. O reino de Deus é inexplicável, porque Deus é um Deus inexplicável. Mas existe uma passagem da Escritura que me encanta. Quando em Apocalipse capítulo 5, a Escritura diz que João ficou muito triste. E a Bíblia diz que ele começou a chorar. E ele chorou, chorou e chorou. E um dos 24 anciões se levantou, foi até João e disse: João, por que você está chorando? Eu estou chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E aí o ancião, que é um ser celestial, um ser do céu, um ser de cima, o ancião olhou para João e disse: João, você está enganado. Eis o leão da tribo de Judá. João estava de cabeça baixa, e o ancião dizendo: você está enganado. Eis o leão da tribo de Judá que venceu e foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Aí João enxugou as lágrimas. Quando ele levantou os olhos, João não viu um leão, viu um cordeiro. João da terra viu um cordeiro. O ancião do céu viu um leão. Eles estavam olhando para a mesma pessoa, Jesus. E o que Apocalipse capítulo 5 está dizendo é o seguinte: se você deseja ver ele como leão, você primeiro tem que aceitá-lo como cordeiro. Porque o cordeiro adorado neste lugar é o leão da tribo de Judá, que vai bradar e arrebatar essa igreja. Quem veio aqui para adorar o cordeiro? Quem veio aqui para se render ao cordeiro? O sangue do cordeiro foi imolado para que nós tivéssemos vida e vida com abundância.
Ele foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Glória, pois, sejam dadas ao Cordeiro de Deus nessa noite. Ao Cordeiro de Deus. E aí a declaração é essa: eis o Cordeiro de Deus. Diga comigo: eis o Cordeiro de Deus. Agora diga assim: que tira. Isso é bonito demais. A Escritura está nos ensinando algo extraordinário. A Escritura está nos ensinando pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, o Cordeiro de Deus tira o pecado. Isso fala de uma ação contínua. A expressão está no presente contínuo. Tira. Então o Cordeiro de Deus, ele não tirou o teu pecado. O Cordeiro de Deus, ele não vai tirar o teu pecado. O Cordeiro de Deus está em ação hoje. Você pode não ter dado glória a Deus, mas eu quero te lembrar que Jesus tira o pecado que você cometeu no passado. Jesus tira o pecado que você cometeu hoje. Jesus tira o pecado que você está pensando em cometer. Jesus tira o pecado que você já desistiu de cometer. E Jesus tira o pecado que você ainda vai cometer. Se você ainda não bendisse a Ele nessa noite, você tem motivos para adorar, porque a ação é no presente contínuo. Ele tira o seu poder e a sua autoridade. É para remover, é para receber sobre Ele os nossos pecados. Bendito seja o nome de Jesus. O nome de Jesus. Quer dizer que eu posso viver de qualquer forma e o Cordeiro vai estar sempre pronto a me perdoar? Não. Quer dizer que se você conhecer o Cordeiro, o pecado não trará mais paz ao teu coração. Quando João diz o Filho de Deus não peca, ele não está dizendo que o Filho de Deus é perfeito. A expressão de João é a seguinte: quem é filho de Deus não vive na prática do pecado. Se o pecado controla a sua vida e escraviza a sua história, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. O Cordeiro de Deus, que na cruz do Calvário carregou o pecado da humanidade, tem a mesma eficiência hoje, tem a mesma autoridade nesse culto. E se você nesta noite ouvir a voz doce do Espírito de Deus, você vai sair daqui perdoado para a glória do nome do Cordeiro de Deus. Porque Ele não tirou, Ele não vai tirar, Ele tira a ação contínua. Segundo lugar, uma ação substitutiva. Jesus não encobre o pecado apenas. Jesus não esquece o pecado apenas. Todos esses são termos da teologia. Todos esses são termos da vicariedade. Estudar sobre o Calvário é ver esses termos. Existem vários termos jurídicos que são usados. Mas não é apenas uma ação de esconder o pecado, de esquecer o pecado. É uma ação definitiva, irmãos. A ação de Jesus no Calvário é a ação de assumir o pecado. Você já pensou nisso? Você sabe como é que Jesus faz para remover a tua culpa? Ele assume o teu lugar. No Calvário aconteceu a maior transação bancária da história do universo. Deus depositou na conta do seu filho a tua culpa e transferiu para a tua conta a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus e o amor de Jesus.
Glórias sejam dadas a Jesus. E eu quero dizer para você que a figura da conta veio à cabeça, mas ela não é perfeita, porque tem irmão aqui que vai para a conta, o dinheiro cai na conta, quando ele vai olhar, o dono já tem pego. É assim ou não é? Acontece comigo também. O dinheiro cai na conta, quando eu vou ver quanto foi que entrou, o dono já pegaram tudinho. Digo, e agora? Mas na conta do Cordeiro, na conta do Cordeiro tem graça abundante. Não é de mês em mês, nem de 15 em 15 dias. É diário, é constante. Bendito seja o Cordeiro de Deus que diariamente nos dá graça. Bendito seja o Cordeiro de Deus que diariamente nos perdoa. Bendito seja o Cordeiro de Deus que nos inclui em família e nos abraça em amor todos os dias das nossas vidas. Até quando não merecemos, Ele nos abraça, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Terceiro lugar, a ação ela é definitiva. Essa notícia é muito difícil para os líderes judaicos, porque os líderes judaicos eles estavam acostumados com a ideia do Cordeiro Pascal. Irmão Valmir, era muito bom o Cordeiro Pascal. Para eles era maravilhoso. Por que era muito bom o Cordeiro Pascal? Porque você tinha oportunidade, irmão Neto, de construir uma estrutura enorme e manter viva a ideia religiosa de que o Cordeiro substitui, que o Cordeiro é suficiente. E aí o que é que aconteceu? Nós temos na trajetória escriturística Moisés orientando sobre como eles deveriam celebrar o Senhor, como deveria ser o culto, como deveria ser a oferta, como deveria se vestir o sacerdote. E aí eles recebem tudo isso, mas atrelado a tudo isso, eles envolvem, incluem uma porção de coisa. E aí eles começam a dizer, olha, notícia boa. Moisés disse que cada um deveria pegar o cordeiro de casa e trazer para o templo. Estamos vivendo tempos modernos. E nos tempos modernos as coisas são online. Você não precisa mais criar o cordeiro e trazê-lo. Não, você vem para o templo, paga uma taxazinha gorda e vai ter sacerdote a todo tempo. A depender de qual seja o seu sacrifício, vai ter um sacerdote numa instância melhor. Mas a gente resolve o seu problema, basta você ter a taxa. O problema é que isso produziu em Jerusalém um sistema muito parecido com o sistema político brasileiro, onde as estruturas vão se construindo balizadas na mentira e no engano, e o povo sofrendo. E o pior é que uma estrutura vai segurando a outra. O sacerdote diz para o dono do gado: você tem o gado? Tenho, então não deixa faltar. O dono do gado tem muito gado, muita ovelha, muito bezerro. Aí ele vai no sacerdote e diz: aumenta a oferta, porque está sobrando lá no curral. E aí o dono do gado vai sendo beneficiado e o sacerdote também. Só que os filhos de sacerdote não querem mais ser outra coisa, eles querem ser sacerdote. Você trabalha numa escala anual, às vezes 2 dias no ano. Tem coisa melhor do que essa? E aí foi se criando uma estrutura inchada. Milhares de sacerdotes eram pedintes em Jerusalém. Pedintes. Homens que passavam necessidades, porque havia mais sacerdote do que tempo na escala para fazer os sacrifícios. E aí João Batista vem e diz assim: notícia difícil. Se fosse hoje, João Batista ia dizer assim:
a casa caiu. Mas como assim a casa caiu? É que aquele cordeiro ali, ele tira. Você não vai mais precisar de rosa, roxa, ou azul, ou amarela. Você não vai mais precisar de manto para conquistar a pessoa amada. Você não vai mais precisar de vassoura ungida, de óleo da unção, de água do Jordão. Você não precisa mais dos 3 hinos da harpa cristã. Tem que falar da gente também. Você não precisa mais da roupa certa, do jeito certo, da forma de falar certa. Não, Ele tirou. Você está perdoado. Você é nova criatura. Você tem acesso à presença de Deus. Você é sacerdote. Bendiz o Cordeiro de Deus nessa noite, porque digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza e a glória para sempre. Definitivamente nós não precisamos mais de nenhuma parafernália construída. Definitivamente Jesus é o nosso Senhor. A Ele nós rendemos glória, a Ele nós entregamos a vida e a Ele nós entregamos a morte. Estava lendo John Wesley hoje. John Wesley ficou impactado porque ele era pastor com doutorado em divindade, pegou uma embarcação e foi habitar com os morávios, que eram crentes que estavam lutando contra a rigidez e o formalismo da reforma. Esses crentes diziam: você tem que crer em Deus de forma correta? Tem. Mas você tem que sentir a presença de Deus. Não é possível que Deus seja tão rígido a ponto da gente não se alegrar na presença dEle, não sentir vontade de chorar. E os morávios de Zinzendorf eram homens que amavam a piedade e amavam a oração. E quando John Wesley entrou na tempestade, John Wesley entrou com a consciência de que ele era mais preparado do que todos os outros. Ele era metódico, já tinha lido centenas de livros e era um dos grandes pregadores. Você sabe qual é a diferença de John Wesley no início da sua fé para os morávios? É que uma tempestade se levantou e de repente a embarcação começou a abrir ao meio. John Wesley era o capelão da embarcação. Ele era para estar dizendo assim: acalmem o coração, não se atribulem. Mas enquanto tinha gente se benzendo, o John Wesley estava querendo fazer o mesmo. E o John Wesley disse que com muito medo, de repente andando em um lado da embarcação, ele viu 2 famílias de crentes moráveis que estavam cantando cheios de alegria. E quando ele se aproximou, ele viu que as crianças estavam cantando com a mesma alegria, sem desespero algum. John Wesley se aproximou daquela família e perguntou para o Senhor de uma daquelas famílias: por que vocês estão tão alegres? Aí ele disse: você é pastor e eu tenho uma pergunta para fazer. Pois faça. Você já tem certeza da sua salvação? Aí ele disse: ainda não. Eu disse: então é por isso que você não está alegre. Você pode ser grande pregador, John Wesley. Você pode saber a Bíblia de cor. Você pode conhecer muitas coisas, mas você ainda não conhece a verdadeira liberdade. Você ainda não conhece o verdadeiro evangelho. Você ainda não conhece a graça de Deus. A graça que te faz se alegrar na tempestade. A graça que te faz triunfar no meio à prova. A graça que te faz celebrar em densas trevas. A graça que te coloca de pé nessa noite. A graça que te visita com amor nessa noite. É essa graça que nós precisamos abraçar. Aquilo foi um incêndio no coração de John Wesley. Agora John Wesley também, depois que foi ateado, viu, irmão? O fogo foi ateado no coração de John Wesley. Ele ficou tão atiçado de um jeito que ele se tornou um dos instrumentos mais poderosos de Deus na história da humanidade. John Wesley morreu e depois de 100 anos, em algumas cidades americanas, as pessoas não consumiam bebida alcoólica porque John Wesley tinha passado lá. Você já pensou? Você chegar na cidade: rapaz, eu estou querendo beber uma. Não vai dar para você beber uma. Por quê? Porque há 100 anos atrás passou um homem de Deus aqui e disse que era errado beber. Isso é lindo demais, não é? Deixou o sangue do Cordeiro, deixou o rastro do Cordeiro.
Oh, irmãos, que o medo de John Wesley afete os nossos corações. Porque quando Deus nos concede o privilégio de sentir medo, é porque Ele deseja nos revelar qual é a nossa situação. A tempestade não vai destruir a tua vida. A tempestade vai te fazer perceber que existem pessoas que enfrentam ela de forma diferente. E Deus deseja fortalecer a tua vida e fortalecer a tua casa, para a glória do nome dEle. Vou concluir o sermão. Cordeiro de Deus, diga comigo, Cordeiro de Deus, que tira, diga comigo, que tira o pecado do mundo. Gênesis capítulo 22, o Cordeiro é suficiente para uma pessoa. Êxodo, o Cordeiro é suficiente para uma família. Isaías 53, o Cordeiro é suficiente para uma nação. Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro é suficiente para todas as tribos, línguas e nações. João disse: Jesus morreu não somente pelos nossos pecados, mas Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Pastor, e como é que eu faço para encontrar o Cordeiro? Olha para o conselho de João. Quando disseram: João, tu és o Cristo, ele disse: não sou. E qual é a diferença entre vocês dois? É que eu batizo com água, símbolo. Ele vos batizará com o Espírito Santo, realidade. É que eu só posso oferecer a vocês água. Ele vai oferecer vida. E aí, se você continuar caminhando em João, você vai chegar no casamento em Caná. Quando 6 metretas, 6 depósitos, que comportava de 80 a 120 litros, estavam no canto da casa, no canto da festa, os noivos dançantes. E de repente falta o que, irmãos? Alguém se aproxima de Jesus e diz: Senhor, vamos pregar sobre esse texto na próxima quinta, mas vamos adiantar aqui já. Senhor, faltou vinho. Aí Jesus diz: faltou vinho, foi. Pois manda encher de água. De que, Senhor? De água. Aquelas metretas, aquelas talhas. E depois de cheia, a Bíblia diz que o mestre Sala pediu vinho. E quando o mestre Sala pediu vinho, que eles foram pegar a água, havia o melhor vinho. E aí eu imagino as pessoas chegando do deserto, entrando na porta da festa e dizendo assim: eu vim do deserto, eu queria me purificar, essa festa não vai dar. Por quê? Porque as talhas que estavam sendo usadas para purificação não tem água. E o que é que tem? É vinho. Porque depois que Jesus entrou nessa festa, a purificação deixou de ser com água e passou a ser com quê? Com vinho. Por isso Jesus disse: quem bebe do meu sangue tem verdadeiramente bebida e vida em si mesmo. Porque João só oferece água, Jesus ofereceu sangue. João ordena arrependimento, Jesus
assume a tua culpa e perdoa os teus pecados. Nós estamos vivendo na era onde a purificação é pelo sangue. A purificação é pelo vinho que representa o sangue do Cordeiro de Deus. A purificação é pelo sacrifício do Cristo de Deus. E que nessa noite nós possamos encerrar este sermão cantando o hino seráfico. Porque foi assim que se concluiu quando eles olharam para o Cordeiro. Diz a Bíblia que o anjo era enorme. O Cordeiro foi lá e tomou da mão do anjo o livro. Os 24 anciões se levantaram. João deve ter dito: vai ter briga. Mas enquanto João estava esperando que acontecesse um problema, a Bíblia diz que miríades e miríades e milhares de anjos apareceram. E os 24 anciões colocaram uma coroa no chão e se prostraram diante do Cordeiro. E a Escritura diz que os montes e os outeiros, as árvores e os animais que rastejam, que nadam e que sobrevoam, começaram a cantar o hino seráfico sem ensaio nenhum. Eles começaram a dizer: digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza e a glória para sempre. Porque com seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Comprou a igreja de expedicionários, comprou os irmãos de expedicionários, as famílias de expedicionários. Você faz parte do projeto de Deus. Celebre ao Senhor nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos ouvir um hino agora. Faltam 8 minutos, nós vamos terminar no horário. Mas eu quero convidar você para cantar o Cordeiro, celebrar ao Senhor com toda a alegria da sua vida e com toda a força do seu coração. Vamos cantar junto com o irmão Igor.